Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar a fundo no mundo da análise e modelação de sistemas, com um foco muito especial nos diagramas de caso de uso da UML. Para nos guiar, temos um plano bem estruturado. Primeiro, vamos perceber o que é, afinal, a UML. Depois, vamos aprofundar o conceito de casos de uso, ver a sua notação, as relações entre eles e, claro, terminar com algumas regras de ouro para criar bons diagramas. Muito bem, vamos então começar pelo princípio. Para podermos falar de diagramas de caso de uso, primeiro temos de entender as suas fundações. Ou seja, o que é a UML e de onde é que ela veio. É importante perceber que a UML não apareceu do nada. Ela foi, na verdade, o resultado de um grande esforço de unificação nos anos 90, que juntou três das metodologias orientadas a objetos mais importantes da altura: o método Booch, a UMT, ou Object Modeling Technique, e a OIS, Object Oriented Software Engineering. Em 1994, estas ideias convergiram e nasceu a primeira versão da UML. Portanto, o ponto essencial a reter é que a UML, ou Unified Modeling Language, é uma linguagem padrão. Pensem nela como uma língua universal para quem desenvolve software. Ela garante que toda a gente consegue criar e, mais importante, ler e entender os modelos de um sistema de forma consistente e sem ambiguidades. E esta linguagem serve quatro propósitos fundamentais, que são os quatro pilares da UML. Permite-nos visualizar sistemas, por mais complexos que sejam, permite especificar todos os seus detalhes de forma precisa, ajuda-nos a construir o sistema a partir do modelo e, claro, serve para documentar tudo para referência futura. Ok, agora que temos as bases da UML bem assentes, vamos focar-nos na peça central de hoje, o caso de uso. É aqui que começamos, de facto, a capturar o comportamento que queremos para o nosso sistema. Então, o que é exatamente um caso de uso? De forma simples, ele descreve a interação típica entre um utilizador, a que chamamos ator, e um sistema, com o objetivo de alcançar um resultado que tenha valor. O ponto crucial aqui é que o caso de uso se foca no quê, o que é que o sistema faz, e não no como é que o faz internamente. Certo, mas na prática, para que é que isto serve? Qual é a sua utilidade no dia-a-dia do desenvolvimento de software? Bem, eles são, acima de tudo, uma ferramenta de comunicação fantástica. Primeiro, ajudam a capturar o comportamento desejado do sistema. Segundo, e isto é vital, servem de ponte entre a equipa técnica, os utilizadores e os especialistas de negócio, garantindo que todos falam a mesma língua. E, por fim, são uma referência para validar a arquitetura e verificar o sistema durante todo o desenvolvimento. Uma forma muito útil de pensar num caso de uso é através da regra dos 3 Cs. Começa com um cartão, card, que é uma nota simples da intenção. Depois evolui para uma conversação, conversation, onde se discute e se clarificam todos os requisitos. E termina com a confirmação, confirmation, através dos testes de aceitação que validam se o sistema faz o que foi prometido. Agora que já entendemos o conceito, vamos passar à parte visual. Como é que representamos isto? Vamos olhar para os blocos de construção que compõem um diagrama de caso de uso. O interessante é a simplicidade da notação. Com apenas 4 símbolos básicos, conseguimos modelar um sistema. Temos o ator, que é a figura humana, o caso do uso, representado pela oval, a fronteira do sistema, que é o retângulo que delimita o nosso sistema, e as linhas, que mostram as associações. Vamos detalhar um pouco. O ator é qualquer entidade que está fora do nosso sistema, mas que interage com ele. E atenção, não tem de ser uma pessoa. Pode ser um cliente, claro, mas também pode ser outro sistema de software, como um serviço de pagamentos ou uma base de dados externa. Já o oval, o caso de uso, representa uma funcionalidade específica que o sistema oferece e que entrega valor a um ator. Pensem em coisas como fazer login, consultar saldo ou adicionar ao carrinho. Cada oval é uma promessa de uma funcionalidade com valor. Mas o verdadeiro poder de um diagrama não está nos elementos isolados, mas sim em como eles se conectam. As relações entre os casos de uso é que mostram a dinâmica e a estrutura do sistema. Existem, essencialmente, 3 tipos de relações que podemos ter entre casos de uso e que são fundamentais conhecer: a generalização, a extensão e a inclusão. Vamos ver cada uma delas. A generalização é basicamente uma relação de herança, como uma relação pai-filho. O caso de uso filho herda o comportamento e o significado do pai. Isto também se aplica a atores. Por exemplo, um cliente premium é uma versão especializada, ou um filho, de um cliente genérico. A extensão, marcada com extend, representa um comportamento opcional, um extra. Pensem nela como passos que só acontecem sob certas condições.
Por exemplo, o caso de uso aplicar desconto estende o finalizar compra, mas só acontece se a pessoa tiver um código de cupão. Já a inclusão, marcada com include, tem a ver com eficiência e reutilização. Usa-se quando vários casos de uso partilham um conjunto de passos obrigatórios. Em vez de repetir esses passos em todo o lado, extraímos-los para um caso de uso separado e incluímos-lo onde for preciso. Assim, evitamos redundância. E até a linha simples que liga um ator a um caso de uso pode ter mais significado. A direção da seta indica quem inicia a interação. Uma seta a apontar para o caso de uso significa que é o ator que começa a ação. Sem seta, a comunicação é nos dois sentidos. E com a seta a apontar para o ator, significa que ele é um receptor passivo na interação. Muito bem, já vimos o que são, para que servem e como se representam. Para terminar, vamos falar de uma regra muito importante para garantir que os nossos diagramas são realmente eficazes. Quando estamos a desenhar um diagrama de casos de uso, há uma regra de ouro para manter a clareza e a legibilidade. O número ideal de casos de uso a apresentar de uma só vez deve-se situar-se entre 5 e 7. Esta regra ajuda-nos a encontrar o equilíbrio perfeito. Se tivermos menos de 5 casos de uso, é provável que a nossa visão seja demasiado geral ou que o âmbito seja muito limitado. Se tivermos mais de 7, o diagrama torna-se confuso e difícil de ler, o que é muitas vezes um sinal de que precisamos de dividir o sistema em partes mais pequenas ou que estamos a entrar em demasiado detalhe. Isto leva-nos à reflexão final. Como é que uma linguagem visual, que parece tão simples, consegue trazer tanta clareza aos requisitos de um sistema, por mais complexo que ele seja? A resposta é que os diagramas de caso de uso são precisamente essa ponte entre uma ideia abstrata e um plano de implementação claro e executável.